Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Eletrobras para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2025. Estão presentes aqui hoje o senhor Ivan de Souza Monteiro, presidente da Eletrobras, o senhor Eduardo Rayama, vice-presidente financeiro e de Relações com Investidores, o senhor Antônio Varejão de Godoy, vice-presidente de Operações e Segurança, senhora Camila Araújo, vice-presidente de Governança, Riscos, Compliance e Sustentabilidade, o senhor Hélio Wolff, vice-presidente de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios, o senhor Ítalo Freitas, vice-presidente de Comercialização e Soluções em Energia, o senhor Juliano Dantas, vice-presidente de Inovação, P&D, Digital e TI, o senhor Marcelo de Siqueira Freitas, vice-presidente jurídico, o senhor Renato Carreira, vice-presidente de Gente e Serviços, o senhor Robson Pinheiro de Campos, vice-presidente de Engenharia de Expansão, e o senhor Rodrigo Limpe, vice-presidente de Regulação, Institucional e Mercado. Informamos que este evento está sendo gravado e será disponibilizado no site de Relações com Investidores da companhia, assim como a apresentação aqui divulgada, ambas em português e em inglês. Destacamos que, para quem precisar de tradução simultânea, temos a ferramenta disponível no ícone do globo escrito Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português, clicando em Mute Original Audio. Para a sessão de perguntas e respostas, caso queira fazer uma pergunta, por favor informe o seu nome e empresa via ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Gostaríamos de solicitar que enviem suas perguntas por chat, via ícone de Q&A durante a apresentação. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ao vivo, favor escrever o nome e a empresa, seguido de sua pergunta, também no campo de Q&A, para que o nosso operador leia em voz alta. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eletrobras, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os investidores devem compreender que condições econômicas gerais e outros fatores operacionais podem influenciar nos resultados expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao senhor Ivan Monteiro, presidente da Eletrobras, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Ivan, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela participação na divulgação dos resultados da Eletrobras no segundo trimestre. Trimestre e semestre que consolidam várias iniciativas adotadas pela companhia desde a privatização. Queria elencar 4 grupos bem relevantes. O primeiro deles sendo a simplificação da estrutura administrativa e societária, com ganhos de eficiência e redução de custos, sendo a incorporação de Furnas um ótimo exemplo desta iniciativa. A segunda, a gestão dos passivos da companhia, também com exemplo pela trajetória de redução da provisão para empréstimos compulsórios, que sai de um valor de 24,3 bilhões no início de 2023 para um número agora abaixo de 12 bilhões ao final de junho deste ano. Outro destaque é com relação ao término das chamadas obras legadas. E aqui nós temos 2 bons exemplos. A conclusão do Parque Eólico de Coxilha Negra no primeiro trimestre desse ano e a torre de número 1390 do União Manaus-Boa Vista, obra que entregaremos no segundo semestre desse ano. Registro também a retomada dos investimentos e o valor recorde de desembolso no segundo trimestre, um valor próximo a 2 bilhões de reais, com destaque para reforço e melhorias. A consistente melhoria dos resultados da área de comercialização também é um destaque para esse segundo trimestre. E todas essas iniciativas têm como objetivo diminuir e aumentar a previsibilidade do nosso resultado, o que possibilitou o anúncio ontem do pagamento de dividendos de 4 bilhões de reais.
Continuaremos nessa iniciativa de dar maior previsibilidade, aumento dos investimentos, redução de custos e gerenciamento dos nossos passivos. E, com isso, a companhia e melhoria no processo, sempre no processo de comercialização, agora como sendo uma companhia voltada para servir clientes. Tudo isso demonstra que, desde o início, com o apoio integral do Conselho de Administração, estamos conseguindo concluir uma fase, chamamos aqui de turnaround, desculpe o termo em inglês, mas a construção do orçamento para o ano de 2026 superará essa fase por completo. Passo agora a palavra ao vice-presidente de Finanças, nosso CFO, Raema. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ivan. Bom dia a todos. Indo para o slide 3 da agenda do dia, basicamente estarei comentando os principais destaques do trimestre, em seguida falando do desempenho financeiro, um pouco da nossa estratégia de comercialização e, por fim, da nossa estratégia de alocação de capital. Então, no slide 5, os principais destaques do trimestre, o que nós temos? Começando, obviamente, pela remuneração dos acionistas, a declaração de 4 bilhões de dividendos, fruto disso, como o Ivan comentou, pela expressiva redução de risco que nós conseguimos executar nesse semestre, aliado também a uma visão mais construtiva de longo prazo de energia. O segundo destaque foi a própria questão da energia, a nossa margem de geração crescendo 21% em relação ao primeiro trimestre e 16% em relação ao segundo trimestre do ano anterior, mitigando aí a queda da RAP após a revisão tarifária no ano passado. O terceiro ponto, que já foi comentado, que foi essa queda de 1,2 bilhão no saldo de empréstimo compulsório, chegando agora abaixo de 12 bilhões de reais. Os investimentos que cresceram 116% em relação ao primeiro trimestre desse ano, né? E aí focando muito aí no investimento em reforço e melhoria, com a conclusão do primeiro lote pós-privatização de transmissão, que é o projeto Caladinho. Além disso, nós tivemos reequilíbrio econômico e financeiro da Transnorte Energia, né? E como o Ivan bem comentou, nós instalamos a última torre de transmissão, a de 1390, né, com a obra concluída ainda esse ano. E, por fim, em termos de alocação de capital, nós tivemos a conclusão do descruzamento dos ativos com a Copel e a aquisição da participação na Eletronet. Indo para o desempenho financeiro, no slide 7, basicamente, a receita, nós tivemos uma queda da RAP, que é fruto da revisão tarifária do ano anterior, compensada parcialmente pelo crescimento da receita com geração, como eu havia comentado na questão da margem de comercialização. Na linha do EBITDA, onde de fato se impacta a margem de geração, ela sim ajudou a compensar um pouco essa queda, mas a queda, quando nós olhamos o EBITDA regulatório, lembrando, dentro do nosso EBITDA regulatório, nós consideramos as participações societárias nas SPEs e outras empresas, e a equivalência patrimonial nesse trimestre, a variação foi de quase 800 milhões, né, resultando aí numa queda do EBITDA do ano contra ano. No slide 8, falando um pouco do lucro, no lucro societário, ele foi, na verdade, um prejuízo reportado de 1 bilhão e 300, fruto, basicamente, da remensuração regulatória dos contratos de transmissão, com o ajuste que nós tivemos na nossa RBSE financeira. Ajustando por esse efeito, e também, obviamente, a contrapartida dela no IR diferido, e mais um outro ajuste que nós fizemos no IR diferido na nossa controlada Eletronorte, o lucro ajustado teria atingido 1,4 bilhão e daria mais ou menos 40% acima do ano anterior. No slide 9, como bem comentado pelo Ivan, seguimos a trajetória de redução de custo, mantendo o custo bem comportado, chegando aí o PMSO em 1,4 bilhão, em linha com o trimestre anterior e do ano anterior. E aí é interessante mostrar que houve uma queda na quantidade de empregados,
mas também uma contratação no período relevante, que nós já tivemos. Então, é uma redução de custo, mas melhorando aqui muito a eficiência do grupo. No slide 11, falando agora já na estratégia de comercialização. Primeiro, lembrando aonde nós temos os nossos recursos de geração. Nós estamos no Brasil inteiro, então nós temos recursos no Sudeste, por exemplo, nessa tabela aqui. No segundo trimestre, nós tínhamos 7 gigas de garantia física no Sudeste, e adicionados aos 600 megas de compras, né, nós teríamos basicamente 7,6 gigas disponíveis no Sudeste, aqui novamente pelo GSF. E desse montante, nós destacamos as cotas e as vendas feitas no ACR. Por que nós destacamos isso? Porque tanto as cotas quanto as vendas do ACR, hoje em dia, tem pouca ingerência nossa. A venda no ACR no longo prazo e as cotas que vão decair, vão virar zero até 2027, né, nós recebemos uma receita fixa. Então, o ideal aqui para entender de fato como a nossa estratégia de comercialização está evoluindo no tempo é pegar cada uma dessas energias de garantia física mais compras e subtrair disso o valor das cotas do ACR para ver quanto a gente está de fato gerando pelo megawatt-hora que nós temos disponíveis para comercializar. No slide 12, nós mostramos justamente esse efeito. No ano anterior, havíamos estado só com a energia que nós temos disponíveis para comercializar 1,1 bilhão de margem de geração. E nesse segundo trimestre, esse número cresceu para 1,6 bilhão, sendo que no primeiro trimestre teria sido de 1 bilhão. Mas mais do que isso, no gráfico da direita, nós mostramos como esse recurso que nós temos ele evolui ao longo do ano. É importante lembrar que a maior parte, quase que 98%, 99% do nosso parque gerador é composto por hidrelétricas e há uma sazonalidade muito grande de produção dessa energia ao longo do ano. Então, no primeiro trimestre, nós estávamos com 12 gigas para serem comercializados, gerando aí esse 1 bilhão de margem de contribuição, mas no segundo já estamos com 9. Né? E mesmo assim geramos 1,6 bilhão de margem de contribuição. Tudo isso para mostrar que no terceiro TRI, a tendência é que, por conta dessa sazonalidade, a gente perca parte do nosso recurso sazonal, que é o período seco, Brasil, e ele volta a crescer no quarto trimestre. No slide 13, a gente comenta um pouco, e aí vale lembrar, da nossa estratégia que havíamos comentado no primeiro trimestre, a nossa visão é que, desde o ano passado, de novembro, dezembro, havia uma expectativa muito grande que a chuva, nesse período 1, que começa em dezembro e termina em abril, ele estaria próximo da média histórica, nos 100%, e isso poderia fazer com que os preços colapsassem. Então, naquele momento, a nossa estratégia, nós estávamos preocupados em preservar o primeiro trimestre, onde eu mostrei no slide anterior, onde a gente tem o maior volume de recursos disponível, mas caso aquele cenário de chuvas não viesse, provavelmente do segundo trimestre em diante, o cenário seria bem mais positivo em relação de preço. E foi o que ocorreu. Como podemos ver aqui, a evolução dos preços desde 1º de janeiro, e aí a gente põe aqui uma barrinha no dia, que foi basicamente dia 13 de março, quando a gente divulgou o nosso resultado do quarto trimestre. Essa evolução, ela não parou. Aí eu vou esquecer um pouco o segundo semestre de 25, que é um pouquinho mais volátil, mas o ano de 26 e o ano de 27, de fato, houve uma mudança de patamar, que se traduz um pouco também na nossa visão mais para longo prazo, com preços construtivos. No slide 14, mostrando um pouco como é que está o nosso balanço energético, uma pequena evolução que a gente coloca aqui na banda, né, de 26 e 27. A de 25, estrategicamente, a gente não está mais movimentando essa banda. E tudo isso com essa visão mais construtiva
de preços que eu comentei. Entrando agora na alocação de capital, no slide 16, aqui, 200 metros. desde que nós Tem Avenida Beira-Mar. colocamos a nossa metodologia de capital para declarar aquele primeiro dividendo intercalar lá em dezembro de 24, e depois uma complementação no dia 13 de março, com a conclusão, com a publicação do resultado do quarto trimestre, nós recebemos muitas dúvidas em relação a como é que nós estamos analisando, então a gente preferiu mostrar um pouco aqui no slide, tem no anexo um pouquinho mais de detalhamento, para não perder também muito tempo. E o que é essa nossa metodologia de alocação? Primeiro, nós estamos sempre olhando o horizonte mais longo, então estamos olhando o horizonte de 5 anos, né? E nesses 5 anos nós estamos querendo saber como a nossa estrutura de capital vai terminar lá, nesse 5º ano. E como nós enxergamos a alavancagem para entender essa estrutura de capital. Bom, na alavancagem, primeiro a gente considera, obviamente, as dívidas líquidas financeiras, né, que é dívida bancária, dívida com mercados menos caixa. E sobre esse montante, nós adicionamos o estoque do empréstimo compulsório, dado todo o sucesso que nós temos tido em negociação de redução desse passivo, né, uma boa parte com pagamento, mas outros com deságio. Nós consideramos isso aqui no nosso fluxo de caixa. E, além disso, todas as nossas obrigações regulatórias advindas da privatização, que é a CDE, e das bacias hidrográficas. Do lado do EBITDA, isso aqui é só uma observação que a gente sempre gosta de mencionar, que nós adicionamos, além do EBITDA normal, a gente adiciona os nossos resultados, nossas participações minoritárias na conta do EBITDA. Para fins de alavancagem, como nós tentamos estimar o que é uma alavancagem ótima para uma empresa como a Eletrobras? No segmento de geração, nós consideramos que uma alavancagem EBITDA entre 3 e 3,5 é uma alavancagem confortável de se trabalhar, dependendo, novamente, de premissas de preço. E no lado de transmissão, entre 3,75 e 4,25. Com isso, nós fazemos uma média ponderada, né, dos nossos segmentos lá no 5º ano e chegamos na nossa alavancagem de estrutura de capital ótima. Uma vez fazendo isso, nós comparamos, no meio da faixa desse intervalo, comparando qual é a nossa dívida líquida, a nossa alavancagem ótima projetada lá na frente, vemos se tem espaço ou não para pagar. E foi exatamente isso que nós fizemos. Tá? No slide 17, além dessa conta, mas essa conta, ela obviamente leva em conta isso que eu vou comentar, slide 17, é a questão do risco. Então, desde 2022, quando houve a privatização, e teve uma aceleração muito grande, principalmente agora nos últimos 6 meses, houve uma melhora muito grande no risco. O empréstimo compulsório, como o Ivan havia comentado, começou em 24 bi no início de 23 e hoje está abaixo de 12 bilhões. O investimento da Transnorte Energia, é um investimento complexo de mais de 3 bilhões de reais. Estamos concluindo nesse ano uma reposição da RAP, da Receita de Transmissão, substancial, e um alongamento do prazo de concessão. Reestruturação de custos, continuamos. A inadimplência que havia na Amazonas Energia desapareceu praticamente. Tivemos uma simplificação grande quando incorporamos a simplificação societária na incorporação de Furnas. No acordo que nós fizemos da ADIM, importante mencionar, foi a suspensão do acordo de investimento, que era uma incerteza que tinha tanto para os nossos acionistas, eventualmente para os credores, qual seria de fato o desembolso que estaríamos fazendo ao longo do tempo. A conclusão parcial, mas muito relevante, da venda das térmicas. A conclusão da discussão da RBSE financeira e também a liberação do dinheiro de uma boa parte que estava retida na CCE por conta do leilão da GSF, liberou quase 400 milhões. Tudo isso leva no slide 18 a combinação dessa redução de risco
ganhos que tivemos ao longo do tempo, parte dessas negociações que fizemos, com a melhora de perspectiva de curto prazo no preço da energia, há uma revisitação da nossa metodologia, né? Então, apesar de ter declarado 4 bilhões de dividendos recentes, referente ao ano de 2024, poder declarar, dessa vez, um adicional de 4 bilhões, né, em função de tudo isso que foi comentado. No slide 19, já para o fim da apresentação, é só ressaltar de novo o crescimento expressivo que nós tivemos nos investimentos nesse trimestre, crescendo 116% em relação ao primeiro TRI, com foco muito aqui nesse crescimento que tivemos em reforço e melhoria. E, por fim, na nossa agenda de ESG, né, dos principais investimentos que nós temos hoje na companhia, estamos quase ao fim da obra da Transnorte Energia, que é uma obra muito importante para o país. Vamos estar interligando o último estado isolado do país, que é Roraima. É uma obra que estava parada, então, até quase 10 anos, com um CAPEX de 3,3 bilhões. Vai sair custo previsto, no prazo previsto, desde que iniciamos a obra, e onde tivemos uma reposição tanto da receita, importante, que era até então 416 milhões para 560 milhões, e o alongamento do prazo de 17 para 27 anos. Importante mencionar que essa obra gera ainda 3.500 empregos diretos e indiretos, mas mais do que isso, uma vez interligando Roraima, no tempo, é de se esperar que poderemos estar reduzindo o despacho de térmicas, né, que todo o sistema isolado ele opera hoje com térmica, que só de encargos, né, gera atualmente mais ou menos próximo de 2 bilhões de reais por ano, né, na CCC e CDE, mas também em emissões de carbono, que hoje emitem mais ou menos 600 mil toneladas de CO2. Com isso, termina a minha parte, podemos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queira fazer alguma pergunta, por favor informe o seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Pedimos, por gentileza, que façam todas as perguntas de uma só vez, aguardando a resposta da companhia. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone Q&A, informando o nome e a empresa. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta vem de Felipe Andrade, do Itaú BBA. Felipe, pode prosseguir com sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado por aceitarem a pergunta. Eu queria que vocês, por favor, compartilhassem um pouco mais sobre a estratégia de comercialização adotada no segundo TRI, né? Vocês apresentaram agora no release essa composição do portfólio com a quebra para o submercado, mas eu queria, em particular, entender aqui como cada subsidiária participou naquela constituição das margens do ACL do mercado de curto prazo. Se vocês pudessem comentar um pouco mais a respeito desse tema. E também saber qual que seria o patamar de CAPEX recorrente em reforços e melhorias esperado aí para os próximos trimestres. Obrigado. Obrigado, Felipe. Passando aqui primeiro para o Ítalo com relação à comercialização. Felipe, se quiser complementar depois o Hélio para falar do patamar de CAPEX, por favor. Felipe, obrigado pela pergunta. Na estratégia de comercialização, obviamente que a gente trabalha a venda da energia para cada submercado, né? A gente tem equipes distribuídas aí em cada uma das regiões, com foco em buscar clientes que agreguem valor à companhia. E, obviamente, toda essa estratégia de venda, tanto para cliente final quanto para comercialização, para comercializadoras, ela é baseada em toda uma análise de portfólio feita pela área de portfólio. Então, onde ele vê a maior agregação de valor para a receita da companhia. Então, assim, dentro da tua pergunta, a gente pode dividir aqui em duas partes, né? A minha área que visualiza o mercado, a demanda que está sendo
está sendo requisitada essa energia, e a área de oferta, que é a área do LIMP. Aí eu passo para o LIMP, para ele exatamente vamos dizer, descrever como projeta essa questão da oferta da energia pela Eletrobras. Obrigado, Ítalo. Bom dia, Felipe. Obrigado pela pergunta. É um dos pontos que a gente falou no call do primeiro trimestre, que até o Ayama reforçou aqui, dentro da estratégia, olhando o ano como um todo, a gente teve um volume maior de vendas no primeiro trimestre, dado um cenário de chuvas muito forte que tivemos em novembro, dezembro e janeiro, e com uma estratégia de deixar um pouco mais de energia descontratada ao longo dos próximos trimestres. Além, naturalmente, da questão do recurso ser mais escasso pela sazonalização que foi mostrada. Por que foi essa estratégia, como o Ayama também colocou? É que se os preços tivessem no primeiro trimestre ficado em patamares muito inferiores, as vendas, o maior volume de vendas teria sido satisfatório, que é o que ocorreu em janeiro e fevereiro. Em março, de fato, aconteceu um descolamento muito forte entre Sudeste, com uma subida muito forte do Sudeste, o Norte e Nordeste ficando no mesmo, na ordem de R$260. Então, para março, especificamente, o maior volume de vendas acabou trazendo um resultado não tão satisfatório para março. Mas como a estratégia foi pensada no ano, até a nossa visão para todos os cenários, seja no cenário de preço baixo ou no cenário de preço alto, ter uma maior quantidade de energia descontratada ao restante do ano seria favorável, porque a gente tem exatamente uma redução do descolamento, que até foi um dos pontos que a gente comentou lá no último call de resultados, que já observaríamos de forma muito forte essa redução a partir de junho. É exatamente o que ocorreu e é o que tem ocorrido. O Nordeste ainda tem algum descolamento um pouco mais relevante, ali da ordem de R$30, R$35, em alguns dias agora desse terceiro trimestre, mas o Norte já fica muito próximo. Então, as vendas realizadas para o segundo semestre elas são mais do que compensadas pela energia disponível no Norte e Nordeste. Então, isso já observamos resultados no segundo trimestre e a estratégia foi a mesma para o restante do ano. E sobre a questão da margem por empresa, aí a gente acaba olhando a global mesmo, agrupando todas as empresas. Obrigado, Limpielli, por favor. Vamos lá. Felipe, bom dia, né? Obrigado pela pergunta. Acho que o primeiro ponto de todos é só ressaltar a relevância do investimento em reforço e melhoria, né? A gente já vem comentando isso nos últimos anos. Esse investimento é um investimento nos nossos próprios ativos, então ele é extremamente pertinente e adequado do grupo. Ele traz, de fato, retornos adequados, né, para o acionista, da forma correta, e mais que tudo, quer dizer, traz resiliência nos nossos ativos de transmissão. Então, esse é um investimento fundamental. No que diz respeito ao volume, a gente vem numa crescente constante desde 2022, né, quando a empresa realizava algo próximo de R$1 bilhão, né, a gente passa aí para 23, já num patamar quase chegando a 3 bilhões, né, em 24, atingindo 3,3 bilhões de investimentos em reforço e melhoria, e claramente, quer dizer, a gente objetiva para 25, né, um crescimento adicional, né, já passando aí da faixa dos 4 bilhões, imagina alguma coisa 4,5 ser executado ao longo de 25, e tudo continuando, a nossa ambição de fato, continuar crescendo. A gente não sabe exatamente 26, 27, como é que a gente vai efetivamente objetivar, porque, logicamente, isso segue um rito, segue um processo de discussão com o regulador e com o ONS, mas a gente enxerga um potencial muito grande, quer dizer, de investimento em reforço e melhoria, a gente olha para reforço e melhoria com importância e relevância, né, muito alta. Então, o objetivo aqui é crescer ainda mais, né? Então, esse ano a gente acha que 4,5, para frente, a gente acha que ainda continua crescendo. Se a gente olha para a realização de 25, é algo que a gente já tinha comentado no call anterior, o primeiro TRI, a realização um pouco abaixo, é normal, né? Quer dizer, o começo do ano, realização um pouco abaixo, mas já recuperando muito aí no segundo TRI, e a gente continua e vai recuperar ainda mais ainda para o segundo semestre. Obrigado, Ed.
Perfeito, obrigado. A próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. André, pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Primeiramente, queria só fazer um follow-up aí na pergunta do Felipe, sobre essa questão dos esforços e melhorias. Vocês comentaram algumas vezes já em conference call, que ainda tinha que ter um trabalho interno para desenvolver um avanço da equipe para conseguir fazer essa aceleração do investimento de uma forma mais relevante. Queria entender se esse processo interno já está finalizado. E a segunda pergunta, era mais uma confirmação, né? A gente tem visto uma diferença relevante aí de TUST e do FRS para o regulatório. Eu só queria confirmar se isso é 100% atrelado à eliminação entre os business aí de geração e transmissão, ou se tem alguma outra coisa que a gente deveria se atentar aqui para a modelagem. Obrigado. Obrigado. Vou passar aqui para o Raema com relação a essa questão da sua segunda pergunta. A primeira, relativa ao investimento, eu retorno ao Hélio. Vamos lá. Acho que tem dois pontos. Até se o Robson quiser comentar um pouquinho com relação à equipe, né? Efetivamente, a equipe de engenharia que está executando a implantação e expansão, mas, objetivamente, no que diz respeito ao processo, né, de aprovação, identificação e pré-execução, acho que está extremamente alinhado já dentro da companhia. Acho que tem um processo robusto. Primeiro, para identificar os ativos que a gente quer, que a gente acha pertinente, né, que o regulador ANS considere para que a gente possa fazer investimento. Então, isso é um trabalho contínuo, logicamente, mas a gente já tem um processo robusto. Depois, na avaliação desses investimentos, na ponderação desses investimentos, no planejamento deles, porque não adianta só a gente ter que identificar, a gente tem que colocar isso dentro do nosso orçamento, isso tudo. Esse processo de avaliação pré-decisão e pré-discussão com o ANS e regulador está muito bem delineado dentro da companhia. Logicamente, a evolução é contínua, né? Não tem dúvida, mês a mês a gente tenta melhorar. E no que diz respeito à execução de obra, acho que os números falam por si só, né? A gente tem o segundo TRI muito mais forte que o primeiro TRI, já ressaltando aquilo que a gente vinha comentando no primeiro TRI, e reiterando a questão de caladinho, né? Caladinho a gente entrega, né, no prazo, no orçamento. É pequeno, sim, é pequeno, quer dizer, no contexto global, mas é o primeiro dos lotes de transmissão que a gente entrega dentro do prazo, dentro do orçamento, e provando um pouco a eficiência e a capacidade do grupo de execução. Obrigado, Hélio. Raema, por favor. André, basicamente ajuste mesmo de eliminação, tá? De receita e despesa entre as empresas. Tá, não tem nada demais. Boa, não, perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Próxima pergunta vem de Bruno Amorim, da Goldman Sachs. Bruno, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço para a pergunta. Eu tenho duas aqui. A primeira é um follow-up com relação a reforço e melhorias. Eu gostaria que vocês, na medida do possível, comentassem um pouco sobre o perfil de retorno que vocês veem para os investimentos nesse segmento, né, no contexto de NTN-B a 7%, Selic a 15%, qual que é o tipo de retorno que vocês enxergam e quais são as fontes de outperformance vis-à-vis o WACC regulatório. E a segunda pergunta é um pedido para que vocês também, na medida do possível, façam um comentário sobre a liquidez no mercado de energia. A gente viu em muitos momentos, como vocês mostraram, os preços para 2026 em níveis bastante atrativos. E aí a pergunta é se a decisão de não vender mais tem sido da empresa ou se há uma restrição quanto à liquidez do mercado nesses patamares de preço. Obrigado. Obrigado, Bruno. Vou passar para o Raema aqui sobre a questão do retorno de reforço e melhorias, e depois para o Limp e para o próprio Ítalo em relação à questão da comercialização. Obrigado, Bruno. Reforço e melhoria, isso aqui, obviamente, é como qualquer investimento regulado, ele vai, no tempo, oscilando o retorno conforme o regulador, a cada 5 anos, vai revisando o seu WACC. A nossa visão é que, no tempo, pode sempre ocorrer divergências entre juros real e o que está implícito no WACC, mas olhando o histórico de 20 anos, 20 e poucos anos, que a regulação, de fato, tem sido bastante robusta, a nossa visão sempre foi construtiva, de que, no tempo, se houver alguma divergência,
o regulador, obviamente, fica muito preocupado em estar concorrendo dividendos para cima ou para baixo, isso rapidamente é ajustado. Nós temos uma metodologia robusta de estar atualizando esses parâmetros, né? E no tempo a gente imagina que vão estar sempre convergindo. Então, eu não gosto de ficar comparando direto uma taxa pré-fixada com uma taxa pós-fixada para falar se é bom ou ruim. Eu prefiro olhar como são investimentos de 30 anos, olhar de fato que no tempo estamos com uma regulação muito robusta para estar entregando de fato o que se espera. Obrigado, Rafael. Com relação à liquidez do mercado de energia, aí, por favor, ali, fique à vontade. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom, liquidez, a gente vê uma liquidez, primeiro, pela situação se realmente a gente vê aí a abertura de mercado, né? Essa já vai ser uma liquidez orgânica que vai acontecer, Bruno. E quanto à questão do mercado em si, eu acho que a gente vê uma liquidez um pouco melhor e obviamente, que a estratégia da companhia em alocar a energia vai depender de como a gente fez, vai depender muito de todos os estudos que a área do LIMP vem fazendo. Então, em suma, vai haver uma liquidez orgânica e o mercado de atacado, esse mercado, ele obviamente que a gente vê aí uma melhoria por N fatores, por exemplo, como é o caso da questão das comercializadoras. Então, eu passo aqui para o LIMP, que aí ele explica um pouco mais sobre a questão da questão do portfólio. Perfeito. Obrigado, Bruno, pela pergunta. O Ítalo comentou bem da liquidez, em contexto de abertura de mercado. Então, para 2026, que é muito o foco da pergunta, como o Ítalo colocou, a gente tem uma liquidez relevante. Ela é até um pouco inferior ao que tínhamos no ano passado para 2025, né? Olhando o A1, talvez até a questão do preço afete um pouco a liquidez, mas temos uma liquidez bem relevante, especialmente no mercado sudeste. Aí entra um pouco da questão da estratégia que você comentou. Então, a gente está realizando vendas para 2026, 2027, de forma relevante, mas com esse olhar também com muita análise técnica sobre riscos de descolamento, porque a liquidez ela é naturalmente mais concentrada no Sudeste. Então, a gente tem buscado fortalecer muito as vendas Norte e Nordeste. Temos feito algumas operações no Nordeste, e aí sim são vendas que contribuem de forma muito significativa na redução de risco e melhor proveito do momento do preço da energia. Obrigado, Lipe. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas, basta informar o seu nome e a empresa através do ícone Q&A. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do mesmo ícone, informando o nome e a empresa. A próxima pergunta vem de Daniel Travitsky, do Safra. Daniel, pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal, obrigado pela oportunidade. Eu queria pedir para vocês comentarem um pouco visão de futuro, né, aqui da companhia, né, que pegando como mote a explicação que foi dada aqui sobre vários riscos mitigados, né, aqui, enfim, vocês trouxeram aqui vários elementos. Queria entender agora, né, olhando para frente, qual que vai ser o foco, né, da companhia, se a gente vai olhar aqui ainda para a redução de outros riscos ou se a gente vai focar em redução de custos, né, alocação de capital. Essa é uma primeira pergunta. E aí uma segunda pergunta, na verdade, só um esclarecimento com relação ao anúncio de dividendos que foi feito. Aqui a gente está, podemos ler isso daqui como uma mudança na prática, né, de distribuição de dividendo, aqui passando para distribuições mais frequentes, ou não, né, permanece ainda a visão anterior. Obrigado. Daniel, obrigado pela pergunta. A visão de futuro é a consolidação de todas essas iniciativas. A declaração de dividendos ela vem nesse sentido, né, como já foi postado por mim, pelo Rayama até então. A gente passa dessa fase, supera essa fase do turnaround clássico e passa agora a olhar a companhia numa visão de mais médio e longo prazo. Os M&As passarão a ser, como foram até hoje, M&As basicamente de descruzamento. Você olha novas oportunidades de crescimento. Os leilões que vão se apresentar
esse ano e no ano que vem, são também oportunidades de crescimento. A gente tem um pico do investimento agora, nesse ano e no próximo ano, e depois você atinge um patamar regular de investimentos para a companhia. E a sofisticação na alocação de capital, ela está permitindo, com essa maior previsibilidade, ela que está permitindo essa, entre aspas, maior previsibilidade do fluxo de pagamentos ou de geração de valor para os acionistas. Então, a gente espera uma consolidação de todas essas iniciativas, melhorando e sofisticando a previsibilidade dos resultados e, portanto, a capacidade que nós temos de transmitir ao mercado essas informações sobre e efetuar os pagamentos devidos de remuneração aos acionistas. Evidentemente, tem todo um conjunto de iniciativas aqui que envolve inteligência artificial e outras. No início, a gente tinha uma hold de 4 subsidiárias com a incorporação de Furnas. Nós passamos a ter uma uniformização do procedimento para todas elas, desde questões as mais básicas possíveis, mas uma das que chama muito a minha atenção é o relacionamento com fornecedores. Você passa a se apresentar ao mercado como uma empresa única e não como 5 empresas, como ocorria anteriormente. Você gera uma maior previsibilidade para os seus fornecedores e você tem uma parceria de mais longo prazo com todos eles. Mas eu queria aproveitar essa oportunidade e pedir para o Juliano fazer um comentário sobre a visão dele de futuro, em especial em relação à utilização de novas tecnologias. Juliano, por favor. Obrigado, Ivan. A empresa ela vem se modernizando de maneira muito rápida e, inclusive, tendo alguns reconhecimentos no mercado, fala que está de maneira mais reservada. A gente passa a configurar dentro do ranking Valor Econômico como uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil. O resultado vai sair nos próximos dias, fruto aí desse trabalho de modernização da infraestrutura tecnológica da companhia, que inclui, sim, Ivan, inteligência artificial, os nossos centros de monitoramento, a forma como a gente tem integrado essas tecnologias no dia a dia operacional, nos negócios da companhia, desde comercialização, engenharia, a própria operação e demais negócios corporativos, né? A visão de futuro é a gente acelerar ainda mais esse processo, desde fazer o básico bem feito, como a implantação do SAP HANA, um processo que a gente vem avançando agora, até sofisticação ainda maior da aplicação dessas tecnologias para a geração de valor em nossos negócios. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Daniel. A próxima pergunta vem de João Pimentel, do Citi. João, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pelo call. Eu tenho 2 perguntas. Eu queria entender um pouco, né? Acho que lá no primeiro TRI, no call de resultado, né, o Oceama comentou que vocês tinham feito uma posição mais longa, né, no segundo semestre do ano, justamente para se apropriar, né, desse preço de energia mais alto, que é o que a gente tem visto aí nas curvas aí de DCID. Eu queria entender de vocês, dado que a gente está vendo um cenário mega desafiador de GSF, né, como vocês mesmos colocaram aí na apresentação, e obviamente o que vocês fizeram, o que vocês têm de hedge, né, pelo menos lá no balanço energético, parece ser insuficiente, né, para mitigar esse impacto do GSF. Eu queria entender o quanto dessa receita maior, né, nesses ganhos que vocês potencialmente teriam, né, como é que está a visão desses ganhos que vocês potencialmente teriam nessa alocação mais longa no segundo semestre, dado esse GSF mega desafiador? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é sobre a decisão, né, de venda, né, desse portfólio. Vocês, dado por restrições de liquidez, etc., a opção da companhia ela vai se balizar muito mais, assim, o que a gente pode imaginar, em vendas, né, no mercado de curto prazo, né, liquidação, a PLD, ou vocês acham que vai ter espaço para vocês monetizarem bastante coisa via contrato, né? Pergunto isso porque não só pela questão da liquidez, mas também pela questão do risco de submercado, né? Que esse risco de submercado é um negócio que a gente vai continuar vendo potencialmente ao longo dos vários próximos anos, e foi o que pegou bastante no primeiro trimestre, né? Então, assim, se a estratégia, pelo menos nesses próximos, sei lá, trimestres ou ano, ficar mais passivo, né, nessa parte de trading e optar mais pela liquidação no PLD, né, dentro do seu próprio submercado. Obrigado pela pergunta. Passa aqui primeiro para o Raema, por favor. Obrigado, João. Em relação à estratégia, né, de novo, o que a gente havia comentado mostrando aquele slide lá da sazonalidade do GSF ao longo do ano, né? A nossa preocupação é que, obviamente, quando você tem muita energia e está concentrada mais no primeiro trimestre,
né, como é que a gente fazia uma posição para, caso viesse uma chuva de fato muito boa e os preços colapsassem, a gente mitigasse o resultado do ano inteiro. Então, a venda foi concentrada mais no primeiro trimestre. Do segundo trimestre em diante, obviamente, a gente estava, na verdade, com a visão oposta. A gente achava que estava assimétrico o risco versus preço que estava sendo praticado, tanto é que foi aquele outro gráfico que nós mostramos em seguida, que era a evolução dos preços no segundo semestre, né, que estavam na faixa dos seus 100 e tantos, indo para batendo 300, 360, e agora seus 300 e poucos. Dito isto, quando nós falamos que estávamos, entre aspas, vendidos no primeiro TRI e mais comprados no segundo trimestre em diante, a gente, obviamente, já fazia N simulações de como é que iria se comportar o GSE, de tal forma que a gente teria, sim, essa energia disponível para os cenários ruins, né? Não para qualquer cenário, para os cenários ruins. E aquele balanço de energia que nós, quando mostramos, é meio que do ano. Ele não é, né, da exposição, entre aspas, líquida que a gente pode ter daqui para frente. É o do ano. Tá? Então, envolve aquele período que eu já também estava mais contratado. E é de propósito, tá? Realmente, essa é uma informação muito crítica para a gente ficar abrindo mais do que já está lá. Então, dito isto, obviamente, dado que o GSF no terceiro trimestre seja o mais baixo, né, do ano, não é de se esperar que, apesar do preço estar bem acima, financeiramente vai ser um negócio hiper, ultra espetacular, vai ser bom, né? Vai ser muito bom, talvez, mas não na magnitude que poderia ser se fosse com o mesmo volume do primeiro TRI. Tá? Mas a estratégia já era prevendo esses cenários todos de GSF / preço. Tá? João, e com relação à sua pergunta sobre a estratégia de comercialização, a gente tem um foco muito grande em crescer a base de clientes, seja um cliente de grande porte, que a gente utiliza o nosso relacionamento direto, seja cliente de menor porte, à medida que o mercado vai abrindo. Isso a gente se utiliza de parcerias que foram já consolidadas e assinadas ao longo desse ano. E, evidentemente, esse é o foco da companhia. Aquilo que não puder ser comercializado naqueles preços onde a gente julga que seria adequado para a remuneração, ela vai ser liquidada. Mas eu peço ao Ítalo para complementar a resposta. Obrigado. Obrigado, Ivan. João, como o Ivan já mencionou, a gente fez um estudo muito detalhado aí dos nossos clientes, por tamanho, por volume, enfim, por submercado, e a gente mapeou quais seriam os melhores instrumentos para acessar esses clientes, como o Ivan mencionou, as parcerias, os grandes clientes, os médios clientes, a abertura de mercado, os canais. Então, assim, a gente tem uma estratégia bem definida. À medida que a gente vê a melhor opção de alocar essa energia, a gente utiliza essas ferramentas que a gente já preparou e já tá em mãos para alocar essa energia para onde traz valor para a companhia. Tá? Obrigado, Ítalo. Obrigado, pessoal. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ivan Monteiro para que faça as considerações finais da companhia. Bom, queria agradecer a participação de todos. Dúvidas adicionais, por favor, entre em contato com a nossa área de RI. Muito obrigado a todos. Tá? Tenham um ótimo dia. A conferência da Eletrobras está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.